E já de volta com o seu programa Vida e Saúde, a gente sempre, é claro, agradece o seu carinho, a sua sintonia. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nesta programação. E hoje trouxemos um tema muito interessante, comum, né? Muita gente sofre, fica constrangida por causa dessa situação. Hiperidrose. Estamos entendendo por que surge, quais as causas, consequências e tratamentos. E trouxemos uma das maiores autoridades desse Brasil e desse planeta, o Dr. Marcelo Manzano Said. Ele é médico, cirurgião torácico. Se tem alguém que entende, está aqui hoje, gente. É a nossa oportunidade de aprender, de anotar, de passar a informação correta. Muitos mitos aí, muitas coisas, muitas crendices a gente passa porque não compreende. E aqui a gente está aqui para tirar as dúvidas, dirimir todas as dúvidas. Ô doutor, vamos lá para Barbacena, Minas Gerais. Quem representa a cidade, quero mandar um beijo carinhoso à dona Carmelita Nascimento Damasceno, né? De Barbacena. Ela pergunta, ela tem 59 quilos, mede 1,65 m. Ela tem lúpus, né? E há 7 anos, aliás, lúpus há 7 anos. E adquiriu diverticulite e também colite. Ela gostaria de saber por que sua tanto. A pergunta que eu também faço junto com essa. Essas doenças têm a ver, desencadeia alguma coisa, doutor? É a nossa amiga Carmelita. Sim, senhora Carmelita, as doenças que aumentam, Frei Rinaldo, o metabolismo, que aceleram o funcionamento do corpo, como o lúpus eritematoso, que é uma doença que aumenta muito o metabolismo, o sistema imunológico, a colite, um processo inflamatório crônico do intestino, essas doenças podem, de uma maneira indireta, fazer aumentar o suor, sim. Não são a causa, né? Elas são fatores coadjuvantes no aumento do suor. E outras tantas doenças, como o hipertireoidismo, uma doença também bastante frequente, que os espectadores já ouviram falar, né? Então, uma das questões fundamentais quando o paciente procura um médico para avaliar a hiperidrose é este médico, um médico clínico ou um médico da família, conhecido, né? Ele avaliar a existência de outras doenças. Isso é fundamental antes de você indicar o tratamento. É isso que eu ia perguntar, doutor. O senhor é especialista, viaja esse mundo inteiro falando sobre isso, mas de repente naquela cidade lá não tem um cirurgião torácico, assim, um especialista, um doutor Marcelo. Mas eu sinto que eu tenho hiperidrose. A pessoa está identificando com esse programa, ela pode procurar quem, assim, o primeiro médico a dar um auxílio, doutor? Qualquer médico clínico geral ou médico de uma especialidade generalista, né, um cirurgião geral, mas geralmente um clínico geral, um cardiologista, qualquer médico tem condições de dar esse diagnóstico. Eu acho que a primeira pessoa que um paciente, um espectador que tenha dúvida se tem ou não a doença, que deve procurar da área médica, é o médico da confiança dele. A partir daquele momento, aquele médico vai orientar, olha, pode ser hiperidrose, procure ou um dermatologista, ou procure um cirurgião torácico, ou procure um clínico geral que tenha mais noção ou trabalhe mais com isso. Mas qualquer médico tem condições de dar o diagnóstico, que seria o primeiro passo das pessoas que estão nos assistindo aqui, devem fazer, procurar um médico para orientação. Ok. Também, doutor, assim, vou agora entrando um pouquinho no tratamento, é também assim, uma questão, psicólogos podem ajudar também nessa questão de reconhecer, de como lidar com a situação, podem ajudar também esse tratamento multifuncional, não? Não. O psicólogo, o psiquiatra, eles não vão ajudar no tratamento da hiperidrose, tá? Por quê? Porque a hiperidrose é do sistema nervoso autônomo, né? Não tem comando, não é a gente comanda. Não é um problema psicológico. Não, né? De modo algum. Às vezes a gente pega pacientes mais jovens que não querem ir à escola, não querem tocar um instrumento musical, não querem praticar esportes, embotados, contraídos, se isolam-se por causa da hiperidrose. Né? Aí sim pode ser um profissional como esse. Você pode ser um profissional como esse para ajudar a pessoa a entender o problema e buscar o tratamento, buscar ajuda. Mas como causa de uma doença psiquiátrica ou uma doença psicossomática, não causa a hiperidrose. Ô, doutora, já aconteceu também aí no seu consultório, pessoas assim que tem que levar 3, 4 camisas para o trabalho e tem que trocar a cada meia hora. É uma dor muito grande para eles? Muito grande. O custo também, porque eles, além de trocar as roupas, eles jogam fora a roupa rápido, porque elas ficam ruins de lavar ou engrossam na região das axilas.
Eles conhecem a prateleira de todos os supermercados e farmácias em termos de desodorantes ou não. Passam a comprar desodorantes, frascos de 90 ml que custam uns 150, 200 reais. Compram qualquer coisa que acham pela internet, com o intuito de tentar minimizar isso, e sofrem muito mesmo, né? Limitam-se, a pessoa não cumprimenta ninguém, não vai em alguns lugares, não sai, não se relaciona por causa da hiperidrose. É muito frequente isso, Frei Reinaldo. Agora, entrando um pouquinho, doutor, assim, uma pessoa chegou no seu consultório, ela está acompanhando o programa, ela sabe, não, eu reconheço, eu estou com hiperidrose. Até então, se isolava, se escondia ou não reconhecia, mas chega no consultório. O que é feito com essa pessoa? A gente faz a entrevista com as perguntas bastante básicas, porque a hiperidrose é uma doença de diagnóstico clínico. Não tem nenhum exame que se faça, não tem nenhuma avaliação que se faça. Não é exame de sangue, não é exame de... De modo nenhum. Os alemães, mais ou menos há uns 5 anos atrás, eles inventaram um sudorímetro, um aparelho para medir a quantidade de suor. Mas isso caiu por terra, não teve efeito e ninguém mais foi atrás dessa ideia. Mas é uma entrevista com o paciente, uma conversa, você vai fazendo perguntas básicas e, de acordo com as respostas, você vai definindo... Por exemplo, uma pergunta básica, eu estou tentando aqui fazer todas as perguntas, mas, digamos, uma pessoa chegou ali, né, você vai perguntar... Então, por exemplo, onde você sua? Né? Eu suo muito a testa. Em que situações que você sua? Em qualquer situação, pode estar frio, eu estou suando a testa, estou suando o rosto, o couro cabeludo, meu cabelo está sempre molhado, eu acabei de tomar banho, estou suando, né? Quando é nas axilas, a pessoa está agasalhada, com frio, está suando. O seu suor tem odor, tem cheiro, o cheiro do seu suor te desagrada, te incomoda? Em que situações que a sua mão sua? Só quando eu estou escrevendo, ou só quando eu estou conversando com as pessoas. O que atrapalha você fazer? As pessoas muitas vezes falam tudo, né? As mãos, eles respondem tudo, né? Então, desde que idade que aparece, é outra pergunta importante, né? E você também vai avaliar o quanto aquilo incomoda ou atrapalha a vida da pessoa com o relato das limitações do dia a dia, daquilo que ela deixa de fazer, do quanto aquilo a atrapalha funcionalmente. Então, você também vai para o lado laboral. Por exemplo, me lembro muito bem de um motorista de empilhadeira numa grande empresa de Campinas que teve um acidente ocupacional caindo porque escorregou a direção. Eu nem sei dirigir uma empilhadeira, mas é algo específico. Escorregou, ele foi parar na medicina do trabalho da empresa, descobriu-se hiperidrose e ele veio para tratamento porque escorregava na mão. Então, é até uma ocupacional grave que pode levar à hiperidrose, né? Como se trata de uma glândula do sistema autônomo, eu posso intervir nessa glândula para tornar uma glândula não mais autônoma, mas sim controlada, doutor? Não pode intervir nessa glândula para torná-la controlada. Você pode intervir no sistema nervoso autônomo para tirar o estímulo de determinados locais específicos, mas não na glândula. Isso é uma cirurgia? Isso. Um dos tratamentos da hiperidrose é a cirurgia, né? Um dos tratamentos é a cirurgia, considerado o tratamento padrão, o tratamento mais indicado, né? Porque ele resolve a hiperidrose, tira o suor localizado. Como qualquer tratamento, ele tem vários vieses, né? Então, a cirurgia tira o suor localizado, não melhora o suor generalizado. Então, voltando àquela senhora da apresentação do programa, a cirurgia não caberia para ela, que ela tem um suor generalizado, né? Aí ela teria que controlar e conviver um pouco com isso. Existem outros tratamentos. Existe o tratamento clínico, medicamentoso, né? Onde você inclui dieta, atividade física, né? A pessoa ficar mais perto do peso ideal. Você vai dar alguns medicamentos também para essa pessoa. Existe também, para aquela senhora não está indicado, mas existe a aplicação de toxina botulínica. A toxina botulínica você aplica na periferia, do lado da glândula. Botox, doutor? O famoso Botox. Você aplica do lado da glândula. Ele impede de chegar o estímulo nervoso na glândula do suor. É uma pontezinha ali. Ele não é bem uma ponte, ele separa, ele tira a ponte, ele é uma cerca que dura um muro. Que a hora que chega o nervo para estimular a glândula do suor,
Tem um o bloqueio. Botox ali tem um bloqueio. Ok. Tá? Ele tem um tempo pequeno de duração, tem que fazer a reaplicação, é um Mas custo isso é alto. só com super especialista, né, doutor? Sim, Né? só com super Porque a gente sabe que especialistas. Botox é tão generalizado aí para tratamento estético, então aproveita e vou colocar no corpo inteiro, porque não, cuidado, né? Cuidado, Não, né? o Botox tem que usar com muito cuidado, porque ele pode levar até perda da pele, Ok. morte da pele. Você precisa tomar muito cuidado. Ok. E a pessoa tem que saber que vai resolver parcialmente ou temporariamente, melhor dizendo, o Tem problema. que seguir esse acompanhamento. Isso, seguir esse acompanhamento. Hoje em dia, quem tem experiência, médicos que aplicam Botox, já não indicam mais para o rosto, para a face, couro cabeludo, mãos e pés. Alguns casos eventuais, o Botox pode ser indicado para as axilas. Né? Ok. Um outro tratamento chama-se iontoforese. Então, nós temos o tratamento clínico medicamentoso, onde a gente inclui a dieta, a perda de peso, o tratamento com o Botox, a iontoforese. O que é iontoforese? É um aparelho, ele é ligado à tomada, ele tem plaquinhas onde a pessoa põe a mão e elas dão microchoques que vão impedir da glândula ser estimulada, da glândula funcionar. Então, todos os dias a pessoa fica ou com as mãos ou com as axilas naquelas plaquinhas, choques que não doem, muito pequenos, e ele vai ter uma melhora parcial naquele dia e todos os dias tem que aplicar. Por causa Iontoforese. do íon, né? Por causa do íon, justamente, do choque que o impede de chegar ao íon e, portanto, impede o estímulo elétrico. Então, esses seriam os 3 tratamentos clínicos, né, básicos. A iontoforese, a dieta alimentar associada a medicamentos e a toxina botulínica, o famoso Botox. E o tratamento cirúrgico, né? Tudo isso, na avaliação com o médico, antes de se decidir, tem que ser discutido para o paciente poder, muitas vezes, decidir-se. A gente costuma, em vários casos, indicar primeiro o tratamento clínico, você toma a medicação, tenta diminuir o peso, vamos ver como é que você se comporta antes de decidir cirúrgico a cirurgia. E o último caso, né? Tem uma ordem de... Conforme também... Não é em último caso, Fernando. Conforme o metabolismo, conforme Se o indivíduo chega com a mão pingando, né, com uma limitação importante, com uma evidência muito grande do suor localizado, palmar ou plantar, a gente indica cirurgia de imediato, que esse é realmente disparado o melhor tratamento e não há remédio que vá resolver aquilo. Doutor, né? Voltando a esse caso aí desse senhor que estava trabalhando em pilhadeira, enfim, muitas pessoas sofrem disso e dirigem também. Então, lá dirigindo a tensão do trânsito, enfim, e a mão começa a pingar ou ficar muito molhada. Existe, a pessoa é aconselhável que uma luva cirúrgica, uma luva de borracha? Uma luva cirúrgica não, mas uma luva de borracha, aquela com os dedos de fora, de bicicleta, de musculação. A gente vê, às vezes, no trânsito, a pessoa com luva, jovens ou senhoras ou mulheres. Não é modismo, não, não é modismo, é necessidade. Às vezes a gente olha no trânsito, olha na direção e fala, nossa, a pessoa dirigindo com luva, a gente tem o pré-conceito de julgar. Mas não, a pessoa faz aquilo muitas vezes por necessidade. E quem vir e estiver vendo esse programa e vir uma pessoa na situação, pode abordar. Você tem hiperidrose nas mãos, suas mãos suas, eu vi um programa e existe tratamento. Ok, que maravilha, viu? Doutora Doris, que é lá de Sumaré, São Paulo, obrigado, dona Doris, um beijo para a senhora, viu? Ela tem 62 anos, doutor. Ela está dizendo assim, se quem não fez reposição hormonal antes da menopausa está mais sujeito à sudorese intensa? Pergunta a nossa queridíssima Doris de Sumaré, doutor. Não. A sudorese mais intensa não tem relação com a reposição hormonal, seja antes da menopausa, seja depois. Então, reposição hormonal não tem relação com a hiperidrose. Nem se a pessoa fez, nem se a pessoa não fez. Não tem uma relação direta de jeito nenhum. Então, essa questão assim, como a gente viu também, não só a reposição hormonal, mas também aquela questão da faixa etária, é um problema do sistema nervoso autônomo. Isso, do comportamento humano natural, sistema nervoso autônomo. Isso, doutor, eu vou usar uma expressão aqui, pega, mas né, esse sistema, a gente já, claro, nasce com ele, portanto, isso já tem uma carga genética. Eu estou dizendo assim, uma pessoa que sofre disso, a mãe sofre disso, a filha também pode sofrer? Sim, a filha também pode sofrer, é bastante comum. Mas é autônoma? Não é genético, não é transmitido pelos genes. Existe estatisticamente uma prevalência familiar. Eu tenho bastante caso de irmãos, mãe e filho, mãe e filha, o pai e os filhos, né, que eu já operei, primos de uma mesma família.
É uma prevalência familiar constitucional, ponto. Não significa que se eu tenho, os meus filhos necessariamente vão ter. Não significa. O doutor Marcelo, a pessoa chega no consultório, está pingando, a mão está excessiva, ela está, né, tá dissolvendo, já diluindo. Mas o pé também, mas o pé em menos quantidade. Ela pode fazer, por exemplo, assim, esse tratamento localizado, digamos assim? Eu só quero na mão. Sim, né? No pode. pé não precisa. A avaliação clínica vai determinar. A avaliação clínica determina, a gente faz, nesta situação do suor excessivo palmar plantar, é o mais frequente. Okay. Tá? Então, muitas vezes a gente sugere fazer a cirurgia na região do tórax. E por que na região do tórax? Porque esse nervo autônomo, ele fica paralelo à coluna. Então, nós temos a coluna torácica, o nervo autônomo está paralelo, ao lado, tanto à direita quanto à esquerda. E ele se continua na região lombar, essa região aqui atrás dos rins, paralelo à coluna. Então, ele é torácico, na região do tórax, paralelo, e na região lombar, paralelo. Tanto é que esse nervo autônomo deram um nome para ele que vem do latim, que significa paralelo, é o nervo simpático, ou nervo paralelo. As pessoas interessadas e que vão procurar isso nas redes sociais, na internet, vão lá ver simpático, simpatectomia, cortar o simpático, que está relacionado à hiperidrose, ao suor excessivo. Então, quando a gente faz a cirurgia no tórax, a gente vai melhorar o suor crânio-facial, palmar, axilar, e você pode fazer mais acima ou mais abaixo para melhorar um ou outro. Não, a cirurgia no tórax não melhorará tanto o suor nos pés. E existe a cirurgia na região lombar que vai secar os pés. Então, você vai indicar a cirurgia de um modo ou de outro, depois da avaliação clínica, depois da orientação e tentativa de tratamento clínico, ou nos casos muito exacerbados, aí você vai indicar a cirurgia de acordo com a queixa do paciente. Tá aprendendo muito, tá bom demais, não tá? Mas temos muito mais informações para você. Vou chamar o intervalo, não sai daí, temos muito mais notícias aqui no Vida Saúde, que é só seu e volta já só para você. Uma dica importante que a gente tem é para os pais, principalmente de adolescentes. Os adolescentes, na adolescência, é a fase em que as pessoas começam a realmente se incomodar muito com a hiperidrose, porque começa a sofrer na escola, problemas de bullying e etc. Então, muitas vezes os pais não valorizam essas queixas e acabam falando para o filho, isso é da sua idade, isso vai passar, isso vai melhorar, espera um pouquinho que melhora. Na realidade, não melhora. E quanto mais você posterga o tratamento, pior as consequências. Maior a probabilidade desse adolescente desenvolver distúrbios sociais, distúrbios psicológicos e, na hora que entrar no mercado de trabalho, também ele vai ter problema. Então, os pais, a conduta correta é valorizar a queixa, e se o seu filho se queixa de suor nas mãos em excesso, na face, nas axilas, procurar uma orientação médica para ver o melhor tipo de tratamento indicado para o caso.